Pode cair. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Nós tivemos aí um pequeno problema técnico, mas agora já está resolvido. Sou Carnel, presidente da FENAPRF, e estamos hoje aqui com a nossa segunda live. Hoje nós temos como convidado o nosso colega Gutierrez. Obrigado, Gutierrez, é o presidente da Coprapol. Eu que agradeço a oportunidade. O Marcelo Azevedo, novamente, nosso diretor político, que tem feito uma grande defesa dentro do parlamento em relação a essa matéria. Antes de nós falarmos um pouco de como foi essa semana, até por que nós tivemos que alterar esse horário, que era às 18 horas da nossa live, porque o Congresso Nacional teve uma agenda que era muito interessante para nós, com reunião com lideranças, fez com que a gente tivesse adiar aqui para as 19 horas. Falar um pouco de como foi a semana passada. A semana passada nós tivemos algumas reuniões que cabe destacar. Uma das reuniões foi com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A deputada Érica é uma das membros do que nós temos na CCJ, que está discutindo essa questão da constitucionalidade e da admissibilidade da matéria. E a nossa reunião foi chamar a atenção para a particularidade da nossa demanda da carreira policial, também para que sugerisse já na CCJ a levantar a questão da inconstitucionalidade dessa matéria. E hoje ficamos muito felizes em verificar que a deputada na CCJ chamou a atenção dos membros em relação à necessidade de um tratamento diferenciado para a atividade policial. Então, é interessante destacar aqui, Carnel, que apesar da CCJ ela discutir a questão de juridicidade da matéria, não discutir ali o mérito, foi importante a gente marcar posição no seguinte sentido: a proposta ela desconsidera o regramento constitucional que nós temos hoje, baseado na atividade de risco. Então, a previdência dos servidores policiais ela tem âncora lá no parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 40, que trata da atividade de risco, e nós temos a lei complementar 51, que traz hoje os critérios da aposentadoria policial. E isso, inclusive, já foi reconhecido pelos tribunais, porque a partir do momento que foi instituído o regime de previdência complementar na União em 2013, e alguns estados, né, dependendo do ano aí, de instituição no estado, houve o quê? A inserção automática dos policiais no regime de previdência complementar, desconsiderando a atividade de risco lá no parágrafo 4º da Constituição, do artigo 40, e a lei complementar 51. Tanto que nós temos ação aqui pela federação, pela Federação dos Policiais Rodoviários Federais. Os policiais federais também entraram com ações pelas suas associações e entidades de classe, e todos obtiveram ali um êxito no reconhecimento da aposentadoria policial. E a PEC, ela discute a instituição do RPC. Então foi importante essa visita, né, com a Érica Cocai. Hoje mesmo ela falou em defesa da aposentadoria policial, inclusive estava ali em mãos um material produzido pela UPB, demonstrando ali a importância desse trabalho nosso de visita aos parlamentares. Outra visita importante que a gente teve na semana passada foi a líder do Congresso Nacional do governo, a deputada Joyce. E sobre isso eu queria, Gutierrez, que você falasse um pouco, né? Porque foi a partir da nossa manifestação que nós fizemos na quarta-feira que ela veio ao encontro nosso e com essa proposta. Então gostaria que você falasse um pouquinho de como foi, enfim, como você avalia a conversa com ela. É verdade. Nós, a princípio, pensamos até uma manifestação pública no gramado, mas passamos por uma atividade dentro do Congresso nesse dia, no dia 10. Ocorre que passamos o dia realmente trabalhando nos gabinetes, falando com os deputados, com as lideranças também, e um momento ali de mais tensão, de indignação mesmo, né, dos policiais civis que estavam ali, logicamente os federais, alguns PRFs também. O nosso grupo começou a gritar palavras de ordem e querer avançar para dentro do Salão Verde. Nesse momento, lógico, não houve confronto, foi uma manifestação pacífica, de repente até um pouco agitada, mas pacífica. Foi proibido, foi impedido que nós seguíssemos pelo Salão Verde, mas a deputada, coincidentemente ou não, ela veio ali para aquela área das comissões e cruzou conosco. Foi o momento que nós falamos, muitos já viram o vídeo que foi elaborado naquele mesmo dia, nós falamos com ela e passamos a ela as nossas indignações, né? Nossas decepções com o que foi mandado nesse texto da PEC, da reforma da Previdência.
ela se comprometeu então de nos receber com um texto, com a emenda, né, nós apresentássemos a emenda que nos interessa fazer nesse projeto. E daí marcamos com ela e estivemos realmente com ela. Nós queremos que isso siga caminho, não somente apresentar a ela, nós queremos que isso chegue no presidente Bolsonaro, nós queremos que ele entenda que as forças de segurança, não só os militares e as forças de segurança militares, ajudaram a eleger ele. Na realidade, as forças de segurança não fardadas, como o governo agora se refere a nós, ajudaram, bancaram a eleição dele dentro da promessa da valorização da segurança pública. Não estou falando valorização financeira, nada, a valorização dos profissionais de segurança pública. Então, a partir disso, ela nos recebeu, né? Isso. Você teve uma fala excelente lá, inclusive, né? Tanto que a própria deputada Érica Cocai está fazendo a defesa dos policiais. Então, foi interessante e eu espero resultados, né? Não adianta só ela se comprometer, falar que não pode se comprometer e que o cobertor é curto. Não, a gente quer que ela fale que o presidente entenda a situação, vai cumprir a promessa de valorizar todas as instituições de segurança pública. Que foi uma promessa, e eu agora estou falando muito, eu acho que é um discurso que é interessante, porque a pauta da segurança pública foi uma pauta eleita pela sociedade brasileira. Independente de quem fosse o candidato que fosse vencedor da eleição, a população brasileira já tinha pautado a segurança pública como um dos principais problemas a ser enfrentado. E é óbvio que numa matéria previdenciária você tem que valorizar quem está dando a vida para o Estado brasileiro, que nesse caso são os policiais. Então, eu acho que é um discurso que está pegando, a gente percebeu hoje das reuniões. E aí, pegando sua conversa, eu queria, Marcelo, que você falasse um pouco sobre as emendas. Nós fechamos, já levamos para a deputada as emendas da UPB, nós fechamos também as emendas, que vão falar um pouco mais adiante de como é que é o rito essa semana, mas o que essas emendas abrangem? O que nós tratamos nessas emendas de uma forma mais simples, para que quem esteja nos assistindo consiga entender quais são os pontos que a gente vai trabalhar nessa emenda apresentada pela UPB? Sim, basicamente, para a gente compreender o teor das emendas, é até importante também entrar um pouco no texto que está na proposta de emenda constitucional. Basicamente, a proposta de emenda constitucional ela acaba com a atividade de risco, a aposentadoria por atividade de risco, e ela simplesmente permite uma redução de idade e tempo de contribuição para os policiais. O que, obviamente, representa ali um grande retrocesso para a previdência, para o regime de previdência dos policiais e dos profissionais de segurança pública. E se a gente fizer um contraste com a proposta dos militares, a gente observa que realmente cria-se ali um fosso de algo que hoje é similar. O regime de previdência das forças de segurança militares ou civis, o que hoje é semelhante, há uma quebra nessa similaridade de regimes. Então, a nossa proposta, construída de consenso com a UPB, com todas as entidades representantes ali das forças de segurança não militares, ela basicamente visa restituir, dentro dessa discussão da PEC 6, a atividade de risco para a Constituição em razão do trabalho policial, das forças de segurança, e a partir disso estabelecer ali, por meio de uma lei complementar específica para essas forças de segurança, os requisitos e critérios de previdência e pensão. Até lá ela traz ali algumas regras que vão se aplicar aos atuais policiais, aos atuais servidores da segurança pública, que basicamente, em relação a tempo de contribuição e tempo de polícia, são os mesmos que nós temos atualmente, com a instituição da idade mínima. Sendo que no caso dos atuais policiais, eles vão poder optar entre a idade mínima proposta, de 52 anos para a mulher e 55 para o homem, ou pagar ali um pedágio sobre o que falta, considerando a regra atual da Lei Complementar 51, de 17%, que é o mesmo pedágio que está sendo proposto ali para as forças de segurança militares, seja das Forças Armadas, seja das polícias militares. Então, o servidor hoje, o nosso colega que está assistindo essa live, ele vai ter a opção de escolher entre ir até a idade mínima proposta de 52 para mulher ou 55 homem, mantendo o tempo de contribuição e polícia o mesmo de hoje, ou pagar um pedágio de 17% sobre o que falta na regra atual. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui para o colega que está nos assistindo. Vamos supor que o colega tenha 50 anos de idade e falte um ano para ele se aposentar na regra atual, para ele cumprir lá os 30 de polícia, os 30 de serviço, de contribuição, e os 20 de polícia se homem, ou 25 de contribuição e 15 de polícia se mulher. Esse servidor hoje,
ele vai ter, uma vez aprovada a proposta na forma de nossa emenda, ele vai poder optar ou trabalhar até os 55 anos de idade se for homem, ou 52 mulher, o que obviamente seria pior, né? No caso faltaria só um ano para ele vai ter que trabalhar 4 a mais até os 55. Ou ele vai poder optar por pagar o pedágio de 17% sobre o tempo que falta. Então, se falta um ano, ele vai pagar ali 17% de 12 meses, o que vai dar algo em torno de 2 meses a mais, adicionais. Então, ele vai trabalhar um ano que falta, mais o pedágio, que daria ali algo em torno de 2 meses. Então, essa é a conta que ele vai fazer. Mantendo também a integralidade e paridade para todos os profissionais, independentemente da data de ingresso do servidor, que isso aí é algo de extrema relevância para a nossa categoria, porque nós não queremos uma divisão, nós não temos que falar de policiais antes de regime de previdência complementar ou pós-regime de previdência complementar, e mesmo os futuros policiais. A paridade e integralidade é algo próprio dos profissionais que exercem atividade de risco, tal qual os militares estão mantendo lá a integralidade e paridade. Então, esse é um ponto que está presente na proposta, seja para os atuais policiais, independentemente de data de ingresso. Então, os colegas que entraram, por exemplo, na União, a partir de fevereiro de 2013, que foi quando instituiu o FUNPRESP, e nos demais estados também, a partir do momento da instituição dessa previdência complementar, no nosso texto está garantido paridade e integralidade para todos, inclusive para os colegas que ingressarem futuramente numa daquelas carreiras. Além disso, a gente estabelece regras de pensão e aposentadoria por invalidez também próprias. Então, aquele servidor que morre em serviço ou em razão de serviço, pensão integral para a sua família. Isso aí é uma segurança que o Estado proporciona para as famílias dos policiais mortos em combate, mais do que justo e necessário, até para a própria segurança da sociedade. Então, para o policial prestar um bom serviço à sociedade e combater o crime, ele tem que ter essa segurança de que, caso ele venha a morrer defendendo a sociedade, sua família fique devidamente amparada. E, no caso de invalidez, a mesma coisa. Então, se o servidor, em razão de um acidente do trabalho, uma troca de tiro, um acidente de viatura, qualquer situação que ele fique inválido, ele também vai ter o direito à aposentadoria por invalidez na forma integral e sem redução de salário. Então, esses são os principais pontos ali da nossa proposta, que estabelece ali, e além do mais, a manutenção da atividade de risco em razão do trabalho na segurança pública para as forças de segurança. E lembrando, né, Gutierrez, que agora nós estamos na fase de propositura de emendas, né? As emendas para a comissão especial é possível emendar a partir da instalação dela, né? Vão ser 40 sessões, e nas primeiras 10 sessões nós podemos fazer emenda, mas nós já estamos nos adiantando, né? Amanhã provavelmente já começa com algumas coletas de assinatura, só lembrando para os colegas que nós precisamos ter no mínimo 171 assinaturas, então a gente está trabalhando aí com uma margem de 200 assinaturas para poder valer a questão da nossa emenda e na comissão especial, e isso para nós agora vai ser um trabalho que a gente está fazendo. Então também hoje a gente teve, enquanto veio as perguntas, tem algumas perguntas aí que provavelmente vão ser repassadas, mas hoje a gente teve algumas reuniões com liderança que, ao meu ver, foram muito importantes, né? Nós tivemos liderança com o PSB, o líder do PSB, o líder do DEM, o líder do PSD. Então, acho que essas foram as 3 principais lideranças hoje que nós conversamos, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco qual é a impressão de vocês, porque todos esses partidos, o PSD e o DEM, são centrão, né, que estamos classificando dessa forma. Então, centrão. Então, para nós é muito importante ter apoio desse centrão, porque a oposição já declarou contrário a todo o texto da reforma da Previdência. Mas o centrão tem partes que eles defendem da reforma da Previdência. Tu achou, Gutierrez? Tu achou que foi uma boa reunião? Tu acha que a gente consegue avançar com o centrão? Bom, eu acredito que, de acordo principalmente com o PSD, eles acabam por fechar a questão conosco. Lembrando que um dos deputados do PSD arrisca ser o relator da comissão especial. Hoje nos foi informado isso. Eu falei com esse deputado, ele falou que existe mesmo a possibilidade, não vou especular o nome aqui para evitar qualquer situação. E também no DEM. Então, eu acredito que eles também fecham a questão, porque a palavra do deputado que nos recebeu foi bem clara, ele entende a nossa situação, ele sabe da importância, ele tem o mesmo entendimento de nós com relação à atividade de risco, né? Então é uma questão de continuar esse trabalho é importantíssimo aqui junto aos deputados,
Também na base é importante Sim. quem tiver contato com os deputados federais nos seus estados, os estaduais também, porque é todo um jogo de política, a gente tem que saber jogar bem ele. Hoje eu fiquei bem satisfeito com essas 2 reuniões que nós tivemos, eu não participei da outra, eu participei de só 2, né? Sim, Eu estava, foi concomitante, dividimos, mas do DEM e do PSD eu fiquei assim, esperançoso, né? Nunca dá para dizer que a gente tem a certeza que a coisa vai, mas eu fiquei esperançoso, achei que foram muito boas as reuniões. E eu também, a do PR, né? Que teve uma reunião com o PR hoje também, que o Partido da República é um partido também de centrão, que tem algumas pessoas, o deputado Lincoln Portela, por exemplo, é um grande defensor da segurança pública, já entende as particularidades da carreira e que também se comprometeu. Então eu também avalio, né, Marcelo, não sei se você também teve essa leitura dessa importância dessa... São 3 partidos que juntos têm quase 100 parlamentares, né? Então tem um peso muito importante nas negociações ali, principalmente na comissão especial, que é onde vai se discutir ali o mérito da proposta. E a do DEM até, que foi uma coisa interessante, porque o líder do DEM estava saindo de uma reunião, da nossa reunião, para uma reunião com o chefe da Casa Civil, o deputado ministro Onyx Lorenzoni. Então, para nós é muito importante já que ele levasse essa pauta também para a Casa Civil, né, para o ministro que chegue à presidência, né? Então, hoje a gente teve com vários parlamentares de diversos partidos, tivemos novamente com o PDT, tivemos com o próprio PSL, o colega Nicolete, que também se dispõe a apresentar uma emenda em relação a essa matéria. Além desse trabalho aí com as lideranças dos partidos, né, que é de grande importância, principalmente na fase de coleta de assinaturas e apoiamento na comissão especial, a gente também aí teve o apoio dos nossos colegas, né, no caso, visitamos aí o nosso colega Medeiros, do Podemos lá do Mato Grosso. Também vai apresentar uma emenda em relação a isso. Tivemos também com o Nicolete, nosso grande parceiro lá de Roraima, tivemos com o Fábio Henrique de Sergipe, e todos eles se colocaram à disposição para estar não apenas apoiando as emendas, mas também sendo ali, inclusive, os autores, né, dessas emendas que nós temos desenvolvido aí em nome aí das forças de segurança da UPB. Então, a gente, além desse trabalho aí com as lideranças, a gente praticamente aí já tem aí os colegas que estão dispostos a estar assinando as emendas, né, que vai tem que ter um autor dessa emenda, e ele vai lá, faz o protocolo em sistema, e a partir disso a gente inicia a coleta das assinaturas, que é uma fase aí também de grande importância. A gente tem muito trabalho, né? E a gente tem um espaço curto, uma janela curta para fazer essa coleta. 2 semanas eu estou acreditando, porque 10 sessões, ele pode chamar 4, mais uma por dia, então a gente está chamando que em 2 semanas, a partir da leitura da instalação da comissão, a gente vai ter que trabalhar em relação a isso. E até, você falou do deputado Fábio Henrique, o nosso colega do Sergipe, ele fez um pronunciamento também hoje na tribuna, chamando aí a atenção do parlamento em relação à particularidade da atividade policial e das carreiras de segurança pública, né? Isso para nós é muito importante, porque está dando voz às nossas demandas, está encaminhando os nossos pleitos. Isso é muito importante para os próximos passos, porque a gente precisa realmente essa consciência dentro do Congresso Nacional que os policiais, a segurança pública precisa ter um tratamento diferenciado nessa reforma, né? Com certeza, e não só os funcionários, porque reconhece a necessidade de reforçar essa questão da segurança pública. E muitos dos que a gente conversou, que não são, mas defenderam, estão dispostos e vão assinar assim. Então eu acho que, apesar da necessidade de ficarmos muito atentos por causa dessas questões das sessões, a gente tem que continuar esse trabalho diariamente aqui em Brasília, e conseguir todas as assinaturas. Até mudaram agora a sistemática da assinatura, a gente tem que tomar um cuidado. E inclusive, Gutierrez, uma coisa importante que a gente está falando muito do trabalho em Brasília, né? Mas você, como presidente da Cobrapol, que tem uma base em todos os estados, nós também temos sindicato em todos os estados, mas a necessidade da mobilização da base, né? Acho uma coisa que cabe registrar. PB para ter reunião, está tendo entrevistas nas rádios, nós temos recebido vários colegas dando entrevista em rádio, isso é uma coisa importante, da conscientização da população, dos outros trabalhadores, e é extremamente importante isso, essa mobilização junto à base, né? Com certeza, inclusive, desculpe Marcelo, 2 reuniões de liderança hoje foram conseguidas. Eu ia falar justamente isso, né? É o trabalho dos colegas da UPB lá de Alagoas, foi um exemplo disso, que abriu as portas para a nossa reunião de hoje aqui em Brasília. Então eles estiveram na segunda com o deputado Marcos Beltrão, que é um dos líderes lá do PSD hoje na Câmara,
E a partir dessa reunião lá no estado de Alagoas, abriu a porta para a gente estar se reunindo hoje lá na liderança do PSD, um partido de grande relevância, com 36 deputados, e com uma possibilidade muito grande, muito forte, de ter o apoiamento integral, né, conforme ele até falou para a gente, né, Gutierrez? Provavelmente vão fechar a questão conosco, né, com a nossa emenda, os 36 vão estar firmando a assinatura. Então, isso só reforça a importância do trabalho dos colegas, né, lá no Estado, na reunião com parlamentares, na visita lá aos gabinetes estaduais, que é de grande relevância. O mesmo caso no Acre, né? O Acre também fez um ótimo trabalho lá, a UPB Acre, né? Que também resultou hoje na reunião com as lideranças aqui do DEM, já na sala do líder, inclusive, e que é o que foi falar com o Onyx Lorenzoni logo após. Isso é muito interessante porque, além das lideranças da UPB que tem se movimentado, buscando o parlamentar dessa base, hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião também no Senado Federal com o senador veneziano, que foi resultado de uma visita de um colega prefeito na semana passada, da Marcha dos Prefeitos, o senador veneziano é da Paraíba, do PSB da Paraíba. O colega esteve lá, pediu a pauta e ele também já conseguiu a reunião conosco na liderança do PSB no mesmo momento. Então isso é muito importante, que todos os colegas tenham contato político, conheçam o deputado, o senador, enfim, que tragam essa demanda nossa para esses parlamentares que eles possam defender. Então a base nesse momento é muito importante. E nós estamos fazendo várias ações, eu acredito, Gutierrez, que vocês também, em relação à ocupação também do espaço nas redes sociais dos parlamentares, né? Então, desde mandar uma mensagem agradecendo o pronunciamento parlamentar em relação a isso e também cobrando o posicionamento daquele parlamentar em relação a essa matéria. Isso tem funcionado, acho que o governo tem explorado muito a questão da necessidade das mídias sociais, né? Nós tivemos uma eleição onde as mídias sociais fizeram uma diferença, né? Com certeza. E então a nossa hora também de ocupar as mídias sociais. Então até essa live que nós estamos fazendo é justamente isso, para ocupar esses espaços. E os colegas também. Tem o tuitaço que a gente está programando para fazer, tem a questão do comentário no Facebook, tem o WhatsApp que você pode fazer, tem várias maneiras de você se comunicar com o parlamentar e dar a sua opinião. Tanto agradecer os pronunciamentos, que hoje a gente teve 2 pronunciamentos, como também criticar, cobrar uma posição mais clara em relação a esse tema, né? E não só os deputados federais, porque todos eles têm ligação com os deputados estaduais. Então, nos estados, os deputados estaduais, esse convencimento, eles conversam com os federais, conseguem que as lideranças entrem em contato conosco, ou nós mesmos insistindo nos gabinetes aqui dos federais, acaba se sintonizando e acontece o que aconteceu hoje. Então, os deputados estaduais também são muito importantes nessa situação. O pessoal no estado, falar com os estaduais para que eles entrem em contato com os federais, nos recebam, e possamos fazer esse esclarecimento. Muitos deputados não têm ideia desse texto, o quanto ele prejudica as forças de segurança, a ponto de nós prevermos que, se passasse assim, graças a Deus temos praticamente certeza que não vai passar, ninguém se interessaria mais em ser policial, né, a não ser na área da Polícia Militar e das Forças Armadas. Então, pessoal, eu queria agradecer, Gutierrez, a sua presença hoje. Essa é a nossa segunda live, na terça-feira, às 18 horas também. Vamos fazer uma nova live. A gente vai sempre procurar tentar uma dinâmica diferente para trazer informações diferentes para o colega. E a Cobrapol é fundamental nessa luta. A Cobrapol é o grande trabalho. Cobrapol, além de fazer um grande trabalho aqui em Brasília, tem as bases dos estados, tem um número, né? Cobrapol tem 100 mil, né? Acho que a última estatística é próximo de 120 mil ativos. 120 mil policiais ativos. Então isso para nós é muito importante, traz um peso, né, em relação a isso. E tem uma pergunta que os colegas têm, assim, uma dúvida, porque eles são policiais civis, não são impactados com essas reformas. Não, somos sim. Somos impactados da mesma forma, e a grande preocupação da Cobrapol junto com o PB, a Gafena PRF e os outros membros do PB é essa questão da desconstitucionalização. Nós não podemos de forma alguma perder a nossa atividade de risco dentro da Constituição. Ela que faz a nossa exceção e através dessa exceção é que a gente tem direito à integralidade e paridade. É isso aí. Então, contar com todos vocês, muito obrigado. Se você não conseguiu assistir nosso vídeo hoje, assista, repasse para o seu grupo, é muito importante isso, divulgar a informação. E acompanhe, né? Porque nós estamos tendo uma semana intensa, hoje é terça-feira, vai ter até quinta-feira de trabalho aqui. Bastante. É uma semana mais curta, né? Em função do feriado, mas na próxima semana estaremos aqui também.
também, e temos que contar sempre com o apoio de toda a base, que isso é extremamente importante. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Gutierrez, obrigado, Marcelo. Obrigado. Só mandar um abraço aí pro nosso amigo Reginaldo, né, que mandou aí um comunicado aí. Reginaldo, obrigado. Que inclusive agradecer também que o Reginaldo participou dessa reunião lá em Alagoas com o deputado Marcos Beltrão, abriu as portas hoje no PSD. Obrigado, Reginaldo, um abraço. Todos os colegas de Alagoas. Tá. Abraço a todos os colegas e muito obrigado. Vamos seguir firme nessa luta, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir reverter esses prejuízos que essa reforma quer causar à segurança pública desse país. Muito obrigado. Boa noite.